obrigado por vir. Sei que é o último dia, depois do almoço, todo mundo meio cansado, a comida tá boa, a festa ontem foi boa. Essa palestra vai ser muito técnica. Então já estou avisando, eu vou mostrar muito código, tá tudo em Go, mas não importa muito qual a linguagem, eu explico as coisas que são específicas de Go. A ideia ainda vale para qualquer outro sistema que vocês tiverem. Beleza? Obviamente, meu nome é Hugo. Para quem não me conhece, eu trabalho na DigitalOcean faz 3 anos. E eu estou numa equipe lá que cuida de tudo que é conta e produtividade. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês do jeito que a gente tem estruturado os nossos testes no nosso contexto e esperar que vocês talvez se beneficiem disso. Beleza. O contexto que eu estava falando é o de microserviços. O que eu chamo de microserviços? Pequenos serviços, request response. Então, alguém faz uma chamada e espera uma resposta que tenha ou não dependências. Eu digo que tenha dependências porque essa é a maior parte dos serviços tem alguma coisa que você depende. Seja um banco de dados, seja um outro serviço. Mas o contexto é esse. Pirâmide de teste, quem conhece? Beleza. Então, a pirâmide, todo mundo sabe. Muitos testes de unidade, pequenos e rápidos. Vários testes de integração. E alguns muito poucos, que nem dá para ler porque é tão pouco, testes de usuário ou de aceitação. Beleza? Todo mundo ok com essa definição? Então, beleza. Por que existe a tal da pirâmide de teste? Alguém sabe? Não? Ô, pessoal, pirâmide de teste. Por que a gente faz pirâmide de testes? Porque rodar teste de unidade é bom, é rápido, fácil de escrever, mas eles não pegam praticamente nenhum dos problemas, porque a maior parte dos problemas são de integração. Então é legal, eu vou lá e escrevo o meu teste de unidade, ele ajuda na hora do desenvolvimento, mas para pegar problema de verdade, raramente é o teste de unidade que faz. Beleza, então a gente quer teste de integração. O problema é que os testes de integração, em geral, são mais lentos. E quando dá problema, você não sabe o que deu problema. Você não sabe se foi por causa da unidade X ou da unidade Y. Então dá mais trabalho de debugar e tentar entender o que está errado. E testes de aceitação ou de usuário são os mais legais, porque é exatamente o que o seu cliente, o que o seu usuário vai experimentar, é o que ele vai ver, né? O que a pessoa vai sentir. Então, o mais próximo que você esteja disso, mais chance você tem de garantir que o seu sistema vai se comportar como você quer que ele se comporte. Beleza? Infelizmente, esses exercitam tudo, e aí eles começam, em geral, a não ser tão confiáveis, porque parte X ali quebrou, que não tinha nada a ver com o meu teste, então vou só rodar de novo. Quem nunca? Deixa eu só rodar de novo na pipeline ali, quem sabe passa dessa vez. Então, tem muito desse problema. Quais são os problemas que a gente tinha? Uma pequena pausa aqui, eu sou muito da ideia do Woody que ele apresentou no primeiro dia. Eu estou aqui para falar para vocês o que a gente está fazendo. Não quer dizer que vocês têm que fazer isso, tá? Nem que os meus problemas são os seus problemas. Se vocês tiverem esses problemas, joia. Se vocês não tiverem esses problemas, ignorem o que eu estou falando e passa para a próxima coisa. Beleza? Problemas que a gente encontrou é que os nossos testes de unidade, eles eram muito simples, mas davam um baita trabalho de escrever e de dar manutenção, e eles não pegavam muitos problemas. Os nossos testes de integração acabavam repetindo muito da lógica dos nossos testes de unidade, porque eu quero saber que quando eu passo um valor X, ele bate lá numa função que vai aí chamar outra coisa, e não vai ter problema eu passar esse valor com o resultado para essa outra coisa que eu estou integrando. Então, a gente acabava tendo que repetir vários casos que estavam no nível de unidade no de integração. Mas beleza, a gente ia lá e removia do de unidade, mas a gente acabava gerando código e jogando código fora para coisa que não adiantava muito, não trazia muito valor. E, em geral, o que acontecia é que os nossos testes de aceitação eram muito poucos, mas muito pouco mesmo, naquela letrinha ali. Eu tinha casos de aceitação só para as coisas quando dava tudo certo. Quer dizer, a pessoa passou um valor certo no campo certo para o que eu queria.
Ah, mas e se passou null? Ah, mas e se não? Não, esses daí era tudo de integração ou de unidade. Eu nunca passava esses casos não esperados, entre aspas, para o meu teste de aceitação. E acontecia que as nossas APIs e os nossos comportamentos, quando você chegava em não o caso ideal, quebravam e mudavam muito frequentemente, que acabava quebrando outras integrações. Então, a gente estava com esses vários problemas e a gente procurou uma solução. A solução que a gente achou, injeção de dependência. Quem sabe o que é injeção de dependência? Beleza. Então, é isso aí. A palestra acabou. Obrigado por terem vindo. Usem injeção de dependência no teste de vocês, está tudo certo. Fica a cargo de vocês resolver esse problema. Beleza? Não? Não. Tá bom. Então, vamos lá. Injeção de dependência. Agora a gente vai chegar na parte onde eu vou mostrar um monte de código. Eu vou pedir para os nossos voluntários ficarem com o microfone, porque eu suspeito que alguém vai ter alguma pergunta. Levantem o braço, eu dou uma pausa rapidinho, o voluntário vem, vocês podem perguntar alguma coisa. Não precisa se atentar muito ao código especificamente, porque, como eu disse, é Go, mas é só porque é o que a gente usa na DigitalOcean. Qualquer outra linguagem funciona. Beleza? Então tá. Coisa que você tem que manter na cabeça é, teste é código que depende do código que está testando para te dar um resultado. Está tudo bem ou não está tudo bem. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Então tá. Tá aí, os slides vão estar disponíveis, vocês vão poder clicar nesse link, não precisa tentar decorar ou anotar esse negócio. E tá todo o código que eu vou mostrar está lá. Ele vai estar bonitinho, separadinho, em commits e tags para todos os slides, para vocês verem o código evoluindo, porque eu vou montar com vocês, do começo, do nada, uma aplicação testada com esse jeito que a gente está usando, que é o teste com injeção de dependência, onde eu não preciso ter teste de unidade, teste de integração, teste de aceitação. Spoiler, é mentira, eu tenho, mas não é do mesmo jeito que a gente faz normalmente. Beleza? Então, para começar, dá para ler isso aí, mais ou menos? Pouquinho? Pouquinho? Mais ou menos. Beleza. O mais simples, eu vou criar um servidor HTTP. Esse é o meu main, função de entrada. Eu vou lá, falo, cria um servidor novo e roda ele na porta que eu passei. Beleza? Isso aí é, obviamente, não testável, certo? Eu estou no main, o negócio vai rodar e não tem como eu fazer nada. Então, a gente vai usar esse servidor, server new HTTP, para ser a coisa que a gente vai testar. Beleza. O que é esse servidor? Ele é basicamente só um objeto, e eu uso essa biblioteca Mux, vocês podem olhar depois, mas basicamente ela só cuida da parte de vou mapear rotas para você. Você me passa uma string e eu determino que função que vai ser chamada. Beleza? E aí vou começar um bom e velho Hello World. Eu tenho uma função, se você chamar no barra, eu vou fazer Hello World, o Hello World vai simplesmente responder Hello World. Beleza? Tem esse print ali no meio que eu já explico para vocês porque que ele está lá. Beleza. Como que eu testo esse negócio? Vou fazer um teste de unidade para isso. Eu crio um servidor, ou na verdade eu tenho uma função, né, que é a minha função Hello World. Eu vou lá e chamo aquela função aqui no meio, e passo alguma coisa que, nesse caso, é esse HTTP test new recording, que só vai gravar a resposta. O negócio só está lá, o que quer que você responder, ele grava. É tipo um spy. Para quem conhece Spy, Stub e Mox, esse é um spy. E aí eu vou lá e faço o meu teste. Eu falo, olha, tem que devolver 200 e tem que falar Hello World. Beleza? É bom esse teste de unidade? Tá bom? Beleza. O problema é que eu estou testando a função, certo? Quando eu voltei ali atrás, no meu código, eu não estou testando nada daqui de cima, certo? Estou só testando essas 3 linhas. Então, obviamente, se eu fizer besteira em alguma das outras, o meu teste não pega, certo? Gostaria de testar esse negócio. Como é que eu vou testar esse negócio? Então, vamos lá. Eu vou lá agora, eu vou ter que criar um servidor, certo? Aquele objeto server HTTP, e eu vou ter que fazer uma chamada para ele.
Aí tem um pouquinho de um probleminha, porque o jeito que funciona esse negócio, o único método que eu tenho disponível nesse objeto é serve-http, que justamente vai usar a biblioteca e vai falar, dado um request, qual que é o caminho, o que eu preciso chamar como função, e aí eu chamo a função e pego a resposta e devolvo. Beleza? Que é o trabalho que a biblioteca faz. Então, beleza. Então, eu vou lá, eu crio o meu servidor, eu crio o meu objeto de request que eu estou esperando, que é simplesmente, olha, get barra, o new ali no final, que é a mesma coisa do null, para quem é javeiro, só falando que não tem nada no body, não tenho nada para passar, é só um get. E aí eu faço a mesma coisa que eu estava fazendo antes. As linhas não estão com muita cor, porque não importa, tá? Se vocês estiverem com dificuldade de ler, é porque não é muito importante mesmo. Beleza. Agora que eu tenho esse negócio, eu agora estou testando a biblioteca, só que eu não tenho a menor ideia de se eu consigo lidar com... Opa, se vier um request HTTP de verdade, aquele negócio que escreve HTTP 1.0, get, etc, sabe? O negócio que vai, de fato, do browser para o seu servidor, eu não sei se esse negócio funciona. Então, beleza, como é que eu testo isso daí? Já estou chegando no nível meio que teste de aceitação ali, certo? Estou lentamente caminhando para essa direção. Beleza, então vamos testar isso daí. Já dá mais trabalho, né? Agora, eu preciso ir lá, abrir uma porta, certo? Eu preciso que alguma coisa esteja disponível para você poder fazer um request. E falar, olha, inicia o servidor ali. No caso, o Go aqui é um negócio que basicamente cria uma thread para você, uma Go rotina. Um negócio está rodando ali, não tá é o mesmo processo, mas não é a mesma linha de execução, beleza? E aí eu falo, no final só fecha esse negócio. Agora sim eu vou lá, continuo, falo, agora eu estou fazendo um request mesmo. Se vocês tiverem percebido, aqui eu estava usando esse HTTP test, que na verdade não é um request de verdade, é só a biblioteca me dá o jeito de fazer uma versão teste daquilo ali. Agora eu estou fazendo um request de verdade. Esse é o jeito que eu faria um request para um serviço externo. É a mesma coisa que eu uso. Beleza? E aí eu faço as mesmas coisas que eu estava fazendo antes. Pego a resposta, pegando um servidor, um cliente HTTP, biblioteca padrão, faz a chamada para aquele endereço que eu acabei de criar. Então, no caso, vai ser um localhost 32.785, sei lá, alguma porta que estava disponível. E aí eu faço a chamada. Para vocês, isso é unidade, integração ou aceitação? Quem acha que é unidade? Quem acha que é integração? Quem acha que é aceitação? Faz diferença? Não. Se o teste rodar, né? Para mim tá bom. Então, beleza. Ele testa tudo, sobe o servidor, executa o código e fecha. É basicamente eu fazer isso manualmente, certo? Eu vou lá, rodo o servidor na mão, vou lá, faço um request HTTP no browser, recebo a resposta, tá bom, beleza, vou embora. Joia, eu estou bem próximo do que o meu usuário faria, certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso melhor, porque, na verdade, se você olhar para essas duas funções, que mal dá para ver, mas a de cima foi a primeira versão que a gente fez, onde eu criava o objeto, e a de baixo é a versão, essa última, onde eu crio um servidor e faço uma requisição de verdade para ele. Beleza? Essas partes daqui, todas, são muito parecidas, concordam? É basicamente todas as asserções e o que é que eu estou testando. Eu quero montar um request, passar ele para a coisa que eu vou testar e boa. Então, beleza, vamos refatorar. Não dá para ler, nem é para dar para ler, mas basicamente eu separei o começo, que é diferente em cada uma das funções, da parte de baixo, que não é diferente. A parte que ficou mais diferente é o primeiro teste que eu tinha, que é essa parte daqui de cima. Isso aqui é bem diferente desse, vou fazer um get de verdade, aí eu vou fazer um do. Então, eu vou lá e separo e faço uma função que eu chamo make request. Eu vou lá e faço o pedido, beleza? Muito mais semelhante, agora eu consigo extrair esse negócio. Também não dá para ler, também não importa, mas eu só estou falando aqui, tem aqui um servidor que é em memória,
que faz aquilo ali que era só criar o objeto e fazer a chamada. E na parte de baixo, eu não preciso fazer nada, só crio o servidor e faço chamada. Já deu para entender que é o mesmo teste? Que a única coisa que eu estou fazendo é mudando o começo? Então, se eu vou fazer isso, eu posso refatorar e falar, vou só injetar a dependência no meu teste. Então, eu vou criar uma função que fala, com as dependências que for, seja lá, não me importa, roda o meu teste. E aí, o que eu faço nesse negócio, eu discuto, se eu quiser rodar em modo de unidade, entre aspas, eu vou lá e crio o objeto e passo o objeto como sendo a coisa que eu vou usar para testar. Se eu quiser rodar nesse modo de integração, eu vou lá, subo o servidor e passo o endereço para você falar com o servidor. Beleza? E aí eu falo, vai lá e executa o teste. Agora eu posso apagar, né? Aqueles dois métodos estavam muito parecidos, agora eu consigo fazer eles serem um método só. Eu simplesmente falo aqui, com as dependências que for para ser, vai lá e roda o meu teste. Do jeito que eu fiz isso aí até agora, basicamente eu agora só tenho um teste, código de teste, mas eu posso rodar ele localmente, com mais nada, não tem nenhum processo subindo, não tem absolutamente nada rodando no meu computador, posso só fazer, roda o teste, e ele cria tudo em memória, executa em memória e me dá o resultado. Mas eu também posso falar, se eu já estou nessa situação, por que que eu posso rodar ele agora e ver que, olha, eu venho aqui, rodei o de unidade, funcionou, eu vim rodei o outro, funcionou, mas eu só tenho um código de teste, beleza? Agora que eu tenho isso, eu posso falar, mas agora eu posso testar contra uma coisa externa, porque não faz diferença contra o que eu estou testando, certo? Então, beleza. Eu vou falar, olha, se eu estiver rodando com o endereço passado, é meio que a ideia ali de 12-factor apps, para quem conhece, né? Fala, se o meu ambiente estiver com x, y, z variáveis, eu vou rodar isso daqui, vou conectar nesse banco, vou fazer esse negócio. Que é Conhece? Espera aí, só para eu saber. Todo mundo sabe o que eu estou falando? 12-factor apps? Sim? Beleza. Então, é a mesma coisa, estou fazendo isso com o meu teste. Falando, olha, se eu tiver ali um endereço para bater, bate nesse endereço. Se eu não tiver um endereço para bater, crio o negócio em memória e vai. Aí agora, eu consigo rodar contra o meu servidor local, que eu comecei a rodar. Só fui lá numa outra aba do meu terminal, falei, roda o servidor aí, sei que está rodando na porta 8080, roda o teste contra isso. E é o mesmo teste que eu ganhei confiança quando eu estava desenvolvendo com de unidade, rodei contra integração e vi que todas as minhas integrações estão funcionando. Agora eu sei que o meu processo externo se comporta do jeito que eu quero que ele se comporte. E a mesma coisa eu posso fazer isso contra um processo externo de verdade. Isso aqui está lá em Nova York, em alguma máquina, que eu nem sei o que é, porque DigitalOcean. Eu subi um droplet ali, mandei rodar o servidor e está rodando até hoje. Mas eu posso rodar lá e eu sei que ele continua se comportando do jeito que eu quero. Até agora, fez sentido? Parece bom? Alguém tem algum... mas não sei, alguma crítica, algum problema? Então, beleza. Mesmo código, roda em memória, local, remoto, o que for. Do ponto de vista de eu ter que manter a minha suíte de teste, eu cortei o meu custo de manutenção por 3. E eu não perdi nada com relação ao custo de execução. Não temos perguntas. Beleza, você fala, Hugo, isso aí é muito fácil, né? Você só está testando que, basicamente, uma função. Você recebe um input, não faz nada com ele, que é só o seu GET request, e você responde. Mas serviço de verdade sempre tem dependência. E aí, o que você faz quando tem uma dependência? Eu peguei, no caso, o banco de dados, porque banco de dados é a dependência mais comum que a gente tem, certo? Então, eu vou lá, eu falei, esquema 12-factor apps de sempre, eu pego o meu banco de dados e falo, se eu tiver um endereço de conexão do banco de dados, o clicker parou de funcionar. Eu vou lá e eu crio uma conexão com esse banco de dados. Se eu não tiver nenhum endereço, eu vou assumir que eu estou rodando em desenvolvimento.
Na verdade, quando você roda isso de verdade, você vai ter se eu tiver em produção, falha nesse momento, porque não deveria isso nunca acontecer, né? Mas só para a nossa situação aqui, eu deixei desse jeito. E aí eu vou lá falar, beleza, o meu servidor agora precisa... é porque a pilha acabou. O meu servidor agora precisa desse repositório, desse banco de dados para conseguir funcionar, porque eu vou usar ele ali para frente. Só que quando eu fizer essa mudança, eu acabei de quebrar todos os nossos testes, certo? Então, beleza, como que eu resolvo o nosso teste? Primeiro, como que eu resolvo o meu próprio servidor, né? Próprio servidor, simplesmente vou receber esse repositório, e aí, na verdade, eu vou precisar de um objeto que vai poder cuidar de usar esse repositório quando preciso. Então, eu introduzo esse HTTP Handler, que, na verdade, é a coisa que vai ter todas as funções que eu vou servir, né? Na verdade, esse é o cara que tem toda a lógica do que o meu servidor deveria fazer. Então, agora eu vou corrigir os testes. Bom, para o teste de unidade, eu agora tenho um objeto que eu estou testando em vez de só uma função. Então, eu vou lá e simplesmente crio um HTTP Handler, não preciso passar nada para ele, porque eu não estou usando o banco mesmo, e faço a chamada que eu estava fazendo antes. Fácil, certo? Beleza? De integração é um pouco mais complicado, né? Porque eu preciso criar alguma coisa que tenha a ver com que seja real. O que eu faço para um teste de unidade em geral, quando eu preciso de alguma coisa que não seja... quando eu tenho alguma dependência e eu não quero usar coisa de verdade? Mock, stub, spy, alguma coisa desse tipo. No meu caso, vou usar um stub. Stub é simplesmente, eu posso falar para você o que você tem que me responder quando uma chamada vier. Beleza? Então, eu faço isso, vou usar o servidor em memória que eu tinha lá, só que eu vou passar um banco de dados que, na verdade, é só um mapa de string para string e boa. Aí, se você me pedir alguma coisa, eu te respondo aquilo que está na segunda. E aí, no outro... Quando eu estou pensando eu estou rodando um teste mais de integração, certo? Eu quero executar mais coisas. Eu gostaria de testar, por exemplo, que as minhas queries estão certas, certo? Então, beleza, como que eu faço isso? Rails respondeu esse negócio para a gente faz 15 anos, né? Bota um SQLite ali e boa. Então, eu vou fazer isso. Eu vou criar um banco de dados em memória, usando o SQLite, e vou injetar isso no servidor. Fácil. Cria um novo banco, fala ali, cria ali um SQLite, usa o endereço de memória para não precisar nem usar de disco, e fala, responde com isso daí, qualquer query que for executada vai rodar, do mesmo jeito que eu rodaria contra um banco de dados de verdade, contra o meu SQLite. Beleza? Então, agora eu já estou começando a introduzir variações do jeito que o meu teste funciona, certo? Porque em alguns casos, eu simplesmente vou acessar um pedaço da memória e vou falar, bateu essa string, responde essa string. Em outros casos, eu estou executando toda a lógica que tem do banco do SQLite para falar, vê essa query, faz o parsing da query, roda todo o negócio, descobre como que eu acho o dado dentro da minha estrutura de árvore que eu tenho em memória e responde com aquilo ali. Certo? Todas essas coisas vão aumentando o nível do que eu estou testando. Bora usar. Né? Tá ali o meu repositório, mas eu não estava fazendo nada. Então, eu vou fazer o bom e velho traduz uma URL. Para quem não conhece, bit.ly ou alguma coisa do tipo. Eu passo um short path, alguma coisa bem curta, e aí eu recebo de volta um redirecionamento para algum endereço longo e comprido, tipo Google, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, ou DigitalOcean, cria o seu droplet, etc, etc. Beleza, eu adiciono essa função lá no meu servidor, falando, olha, se você acessar o caminho /s/ um monte de um hexadecimal qualquer, chama essa outra função, que vai lá e fala, só vale hexadecimal que tiver 12 caracteres, senão eu vou falar que eu não sei de nada. E aí depois eu simplesmente vou no meu banco de dados, falo assim, alguém me pediu para expandir essa URL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 caracteres, vocês entenderam. A e B. E aí
Se eu não tiver nenhuma resposta para isso, falo, olha, não sei de nada, 404. Se eu tiver alguma resposta para isso, beleza, respondo lá com found 302, 302, e redireciona para o endereço longo. Beleza? A parte que importa para a gente nesse momento é esse expand URL, certo? Que, na verdade, é uma funcionalidade que eu estou adicionando porque eu tinha chamado do meu objeto repositório e falando, olha, eu sei traduzir, dado uma string, eu sei te traduzir outra string. Esse negócio do contexto ali que vocês estão vendo, o CTX, é um negócio de Go, pode ignorar, não importa para o que a gente está fazendo agora. Beleza. E aí? Testar esse negócio. Testar para URL inválida é fácil, certo? Não preciso fazer nada, qualquer coisa que eu entrar ali vai funcionar. Então, eu posso escrever esse teste falando, com qualquer dependência que seja, vai lá e roda. Roda esse negócio, não estou usando o banco, então, até agora, o meu teste não precisou mudar. Próxima coisa, eu vou testar com um URL que é válida, mas que não foi cadastrada. Ou seja, tem aqueles 12 caracteres, mas eu ainda não sei traduzir aquilo ali. Mesma coisa, como eu não precisei fazer setup de nenhum dado, esse teste simplesmente roda, certo? Agora, ferrou. Agora eu preciso testar que se eu tiver uma URL válida, o negócio vai funcionar. Só que para fazer isso eu preciso fazer o setup, eu preciso que aquilo ali esteja cadastrado, certo? Como que eu vou fazer isso? Bom, se eu estiver rodando com aquele stub que a gente tinha montado, eu preciso fazer o setup do stub. Se eu estiver rodando contra o meu teste de integração, eu preciso de alguma forma colocar aquilo ali dentro do SQLite. E se eu estiver rodando contra o sistema de produção, e aí? De alguma forma eu preciso que o sistema de produção tenha esse negócio cadastrado. Como que eu resolvo esse problema? Bom, do mesmo jeito que a gente estava resolvendo tudo. Eu vou lá e vou injetar a dependência no meu teste, porque isso significa que agora o meu teste precisa ter acesso a essa dependência do meu serviço para poder ir verificar ou fazer o setup daquilo que aconteceu. Faz sentido? Eu acho que eu estou indo muito rápido, aliás. Alguém sabe me dizer? Não, tá bom, tá bom. Beleza. Como que isso fica lá naquela minha função mágica que injeta todas as dependências? Bom, para a galera que estava fazendo o teste do objeto, é fácil. A gente já tinha aquele stub que eu tinha passado para o servidor de todo jeito, a única coisa que eu preciso fazer é passar ele para o teste. Bom, mas antes eu estava passando para o teste uma lista de coisas. Só uma lista de coisas é chato, porque toda vez que eu tenho que adicionar, eu tenho que ir lá e mudar todas as assinaturas de todos os meus testes que estavam usando esse negócio. Então, eu vou extrair esse objeto que vai representar todas as dependências do meu teste. Beleza, extraio esse objeto, simplesmente chamo ele de test dependencies e coloco todas as coisas que eu posso querer passar ou querer usar em algum teste. E aí, a única coisa que eu faço é eu encapsulo aqueles dados que eu estava passando dentro desse objeto. Tá, agora tudo bem? Beleza. Agora vamos usar esse negócio. Só para ficar meio complicado, já estava ficando pequeno, então eu vou extrair algumas funções. Eu vou chamar de dependências de unidade, dependências de integração, dependências de... A gente chama de smoke, vocês podem chamar de aceitação, pode chamar do que vocês quiserem. Tá? Mas eu vou deixar uma função para cada um, porque agora fica bem fácil de eu saber em que contexto que eu estou. Beleza, agora todo mundo precisa ter acesso ao banco. Então, eu adiciono lá no meu test dependencies, tem um DB, e em cada um das minhas dependências, das minhas funções de dependências, eu passo o DB que tem. Para todos eles, eu basicamente já tinha, a não ser para o de integração, para o de smoke, de aceitação, onde eu não sei qual que era a conexão. Só que eu sei qual que era a conexão que eu passava para o meu servidor real. Então, agora a única coisa que eu estou falando é o meu teste também precisa pegar essa informação se ela estiver disponível. Então, eu vou lá e simplesmente falo, olha, abre uma conexão MySQL com o endereço que tiver em dbconnect, porque era isso que eu estava usando
na hora de usar o servidor. E aí eu passo a mesma coisa que o servidor tem, o mesmo objeto que sabe lidar trabalhar com o banco de dados para o meu teste, e aí ele vai poder fazer todas as queries que eu sei fazer. Beleza? Tá. E agora eu preciso fazer o setup do dado. E essa é a parte que eu vou admitir para vocês que fica um pouco feinho, dependendo de quanto você precisar fazer setup de dados. O Go tem esse esquema onde eu consigo falar assim, você é desse tipo? Se for desse tipo, me dá um ok e me devolve a variável com aquele tipo para eu poder fazer certas chamadas de função. Então, a gente usa isso. Eu falo, olha, essas dependências do banco de dados que eu tenho é do tipo stub? Se for do tipo stub, eu estou num ambiente mocado. E aí, se eu estou num ambiente mocado, eu posso simplesmente ir lá e fazer uma chamada que o stub tem, mas que ninguém mais tem. Que no meu caso é adiciona dado input, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, AF ou AB, sei lá. Eu quero devolver o resultado, seja ele qual for. Beleza? E aí eu posso rodar esse teste. E eu não tenho o output do teste, talvez eu devesse ter feito isso para vocês, mas tudo bem. Mas já deu para entender, né? Basicamente, toda vez que eu tenho alguma coisa para fazer, eu penso no meu teste como um sistema. Meu sistema, eu sei refatorar o de produção. Por que eu não faço a mesma coisa com o de testes? Então, no fim, o seu teste é um sistema. Você pode usar as mesmas técnicas de injeção de dependência, refatoração, extração de objetos e tudo que tem de bonitinho ali para o seu sistema de testes. E é isso que a gente faz hoje em dia lá no DigitalOcean. Pá, Hugo, não faz, esse negócio vai demorar, teste de aceitação é lento. Não é, no nosso caso não é. Isso aqui é um dos nossos 22 serviços que o meu time mantém, e vocês podem ver que a gente tem mais ou menos 180 testes para esse serviço. O número de linhas de código de teste que eu tenho é maior que o número de linhas de código do meu serviço de verdade, do meu servidor, não por muito, basicamente é 1 para 1. E eles rodam rápido. Então, a linha que vocês estão vendo ali na linha 7 é quando eu estou rodando na minha máquina localmente, e eu rodo aqueles que vocês viram, onde eu crio o processo local, faço todas as chamadas com ele e pega de volta. E isso roda mais ou menos, aí estão vendo, em 1 minuto, 1 minuto e 15. E a linha de baixo é eu testando de fora da DO, significa que eu posso testar do meu computador aqui na Agile Brasil, os nossos sistemas na DigitalOcean, fazendo todas essas chamadas, e demora 1 minuto e 46 segundos. Então, o nosso tempo de feedback, quando a gente está desenvolvendo, se eu for testar o sistema inteiro, é no máximo 1 minuto. Se eu for testar o sistema inteiro em produção, 2 minutos. Então, a gente consegue usar essa única suíte de teste para ter feedback na hora de rodar o desenvolvimento na sua máquina, que é toda a beleza que o teste de unidade tem, e o mesmo teste vai rodar lá em produção. O que eu ganho, na verdade, é que se vocês pensam, uma coisa que a gente fala muito de teste é cobertura de teste. Cobertura de teste, não sei o que, porque não precisa ser 100%, etc, etc. Só que cobertura de teste só roda na sua máquina de desenvolvedor. Esse sistema, ele roda a cobertura de testes na sua máquina, no pré-produção, na produção, e ele cobre o seu código, o código do seu amigo, o código da pessoa que você nunca conheceu, mas que usou a biblioteca open source que ela tinha desenvolvido. Então, eu consigo garantir, eu tenho muita confiança de que quando esse negócio roda, tudo está funcionando para os meus clientes. Outras coisas que a gente fez que foram legais. Como eu injeto o banco de dados, ou aquele jeito com que o sistema fala com o banco de dados, a gente fez uma versão do banco de dados que é espiã. Ela coleta todas as queries que a gente vai gerar no nosso sistema, quando a gente roda o teste, e aí a gente roda todas essas queries com explain no banco de dados, e a gente identifica coisa do tipo,
Putz, esqueci um índice e vou fazer um scan numa tabela de 5 milhões de linhas. Esse negócio vai ficar mega lento. Nem rola deploy. O negócio falha antes do meu sistema ser sequer jogado em produção, porque o meu teste me falou, olha, o negócio não vai dar certo. Você tem algum problema. A gente roda também essa suíte periodicamente. Então, não precisa ter deploy, não precisa ter nada acontecendo. Eu consigo simplesmente jogar uma máquina lá que, a cada 10 minutos, vai lá e roda a nossa suíte de teste contra o sistema de produção. E aí, com isso, eu pego coisas que não têm nada a ver com a gente, com o nosso código especificamente. Eu consigo garantir, por exemplo, a latência está aumentando e a gente acaba perdendo conexão. Eu consigo pegar essas coisas com essa mesma suíte de teste, simplesmente porque ela consegue rodar do lado de fora e do lado de dentro. E eu sei identificar nesse ponto que o problema está do lado de fora e não do lado de dentro. Porque eu consigo rodar ela do lado de dentro também e ver que essa passa. E a última coisa que a gente pegou de benefícios é que, na verdade, se vocês lembram do nosso exemplo, eu fiz um truquezinho ali, porque eu sabia que não ia dar tempo. Eu não resolvi como que eu faço o setup dos dados para produção real. E a gente precisou resolver isso. O que significa que os meus clientes podem testar a nossa API, porque a gente precisa poder testar a nossa API. Então, todas as coisas que você precisa para poder verificar que o negócio funciona, eu tenho que disponibilizar para todo mundo. E isso torna a nossa API muito mais fácil de ser usada, porque o próprio cliente poderia rodar a nossa suíte de teste do lado dele para falar, opa, mudou alguma coisa, não é o que eu queria, ou não está funcionando. E alertar as coisas dele de que tem algum problema com a gente. Mas nem tudo são flores. Tem mais coisas que a gente gostaria de fazer. Uma das coisas que a gente gostaria de fazer é aquele setup do mock, que eu falei que fica meio chatinho e meio feinho, porque eu fico com aquele if, está mocado, vai lá e faz todas essas coisas. Ele, na real, poderia ser usado quando eu rodo em produção. Porque em produção, a ideia toda do mock, eu estou falando, olha, quando eu não tenho produção, é assim que a produção deveria se comportar. Só que, nesse caso, eu tenho as duas informações. Eu tenho o que produção vai fazer, porque eu rodo contra a produção, e eu tenho o que eu achava que a produção ia fazer. Então, eu posso detectar quando o meu mock não está mais atualizado com o comportamento real. A gente gostaria de fazer isso, porque isso é um dos maiores problemas que a gente tem com coisa mocada. A gente acha que está certo, mas, na verdade, quando você vai rodar contra o sistema real não se comporta do jeito que o mock falava que ia se comportar, então o mock não pegou o problema. A gente também quer melhorar a parte de preparação do banco de dados. Então, isso daí que eu estava falando, eu vou ter que ir lá e gerar todo o código, a estrutura do banco de dados e injetar algum dado de semente, esse negócio roda em cada um dos testes, porque todos os testes são isolados. E aí isso acaba demorando, aumenta o nosso tempo. Se a gente conseguir resolver isso, eu acho que aquele 1 minuto que a gente demora localmente pode cair para provavelmente uns 10, 15 segundos. Então, a gente ainda quer trabalhar nisso daí. E a outra coisa que eu gostaria é tentar isso em outros contextos. A gente fez isso, funciona muito bem para a gente, mas eu gostaria de entender se funciona para outras pessoas em outros contextos, outras linguagens, outros frameworks. Prévia em Rails, isso é terrível de fazer, porque Rails é difícil de injetar as coisas. Mas, para outros sistemas, talvez isso seja mais fácil. E é isso aí, pessoal. Eu sei que era uma palestra muito técnica, espero que todo mundo ainda esteja acordado. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, perguntas, críticas, reclamações. Podemos passar o microfone ou eu posso repetir também, no pior dos casos. Som. Olá, tudo bem? Eu gostei muito das ideias. Não sei se no meu contexto eu conseguiria aplicar tudo, mas algumas coisas com certeza são
algumas ideias bacanas assim. E eu gostaria, se você puder comentar para a gente, se esse tipo de abordagem gerou algum tipo de impacto na maneira... Eu não conheço muito de Go, então não sei se é possível, mas se gerou algum tipo de impacto na maneira que vocês fazem TDD, ou se vocês ainda conseguiam fazer com esse tipo de abordagem, e se gerou algum impacto também no feedback das falhas. Porque se falha, mesmo que você está executando, por exemplo, um teste de integração, mas como você está executando o mesmo código, ou o mesmo trecho de código, como que você consegue ter o feedback disso e como que vocês lidaram com isso? Parabéns pela palestra. Obrigado. Vamos lá. Isso definitivamente impactou a forma com que a gente desenvolve. Não impediu a gente de fazer TDD de nenhuma forma. Mas o jeito que o nosso TDD evoluiu mudou. Então, em vez de eu começar a fazer a coisa mais simples que eu poderia fazer, essa parte começa a ficar mais complicada, porque eu quero fazer alguma coisa que seja meio black box. Eu tenho que pensar como se eu não estivesse dentro do serviço. Então, eu não posso mais fazer aquele negócio, vai devolver 1, então eu vou só falar que tem que devolver 1, e aí eu vou passar para o próximo passo pequenininho que tem para eu falar, agora tem que devolver 10. Então tem que ter uma condição, se eu tiver esse input é isso que vai fazer. Eu consigo fazer isso, mas só no nível mais macro do negócio. Só que como é um microserviço, eu não tenho muita camada. Então acaba sendo que eu tenho, no máximo, 2 níveis de objetos. Então eu estou pulando um nível de objeto no TDD, mas eu pego o resto todo com essa visão de fora. E o TDD mudou um pouco também, porque eu rodo primeiro o teste de unidade, né? A versão só, olha, roda a coisa que está ali injetando tudo em memória, etc, etc. E, obviamente, isso nem sempre dá certo quando você roda o de integração. Então, eu acabo ficando com... Eu rodo todo o meu teste de unidade, faço meio que o meu TDD um pouquinho mais alto nível com o teste de unidade, e aí eu rodo o servidor local e tento rodar contra ele. E aí eu descubro que, putz, não fiz o setup do dado do jeito certo, preciso fazer melhor. Aí volta lá, refatora o teste, arruma esse negócio, roda de novo e faz. E o que acabou acontecendo é que a gente meio que ficou refém desses testes e fala assim, olha, quando o teste passa, a gente nem olha mais, beleza, o teste passou, joga para a produção, não tem mais nada no meu caminho, não preciso mais pensar, será, vou fazer um teste manual ali? Não, é isso aí, já foi. E a segunda parte da sua pergunta, no caso de falhas, depende em que nível ele está falhando. Se ele está falhando no modo de unidade, em geral é bem facinho, é a mesma coisa que você faria normalmente. Quando ele começa a falhar, integração ainda é fácil, porque em geral a gente consegue rodar tudo local, então não tem muito problema. Quando a gente também roda o local, porém externo, que é um meio termo entre os dois, onde a gente sobe todas as nossas dependências em containers Docker, e aí a gente injeta elas, e aí fica tudo no meu computador, mas são vários processos diferentes. Então, essas coisas acabam pegando muitos erros, só que aí, quando chega em pré-produção, é onde a gente pega os piores, né? E o bom do pré-produção que a gente acaba pegando são as coisas que eu não teria imaginado que eu deveria testar, porque eu não sabia que a minha dependência tinha esse comportamento estranho. Então, a gente acaba ficando algumas vezes com o nosso pipeline vermelho quando a gente está desenvolvendo coisas novas, porque a gente foi lá, jogou ele em pré-produção achando que a dependência ia funcionar tudo bonitinho, porque a gente fez os mocks, e aí, não, a dependência não faz o que a gente achava que ela fazia. E aí a gente tem que voltar e corrigir esse negócio para poder terminar. Beleza? Galera, a gente tem 1 minuto, eu adoraria conversar mais com vocês, a gente pode fazer isso lá na área do lounge, na frente ali do Mentoring Corner e de onde tem Open Spaces. Beleza? Muito obrigado, pessoal.